tirar esse brinquedo. Olá, gente. Estamos aqui nos preparativos para começar a nossa oficina sobre teatro em tempos de isolamento. Estou aguardando o Caio Booker chegar, deve estar chegando a qualquer momento. Vou até passar uma mensagem ao vivo aqui para ele. E nós vamos falar sobre dramaturgia, nós vamos falar sobre produção de conteúdo do teatro nessa época, né? Numa época em que tudo foi... todo o teatro entrou em crise e, para usar uma palavra que está na moda, teve que se reinventar. E a gente está tendo que se reinventar, não é verdade? E nessa reinvenção, muitos de nós ficamos sem saber, né, como fazer, né? E é isso que nós vamos falar nessa dramaturgia, nessa oficina, sobre como gerar novos conteúdos, sobre como escrever e também sobre como produzir, para que a gente não fique sem fazer as coisas, né? Deixa eu avisar aqui a ele. Entrei, Caio. Tô vendo começaram a chegar as primeiras pessoas. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre como continuar resistindo, né? Porque o teatro está quase que uma forma de resistência e nós não vamos deixar uma Covid-19 atrapalhar a gente, não é verdade, gente? Nós estamos aqui graças ao Edital Cultura na Rede, ao qual eu quero agradecer bastante, e nós vamos fazer um bate-papo de uns 50 minutos, né? Esperando também pessoas chegarem e o Caio chegar, e aí nisso a gente vai também abrir para algumas perguntas da plateia. O Caio entrou, como é que eu faço? Minha assistente Paloma Maremoto, ele entrou. Caio Booker enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Visualizar, né? Isso. Visualizar. Fazer uma transmissão ao vivo com... Isso. Era para aguardando o Caio Booker entrando. Aí está o homem, rapaz. Olá! Tudo bem, cara? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tô. Essas reuniões estão igual sessão espírita, né? Tem um meme no Facebook assim: Caio está me vendo, Caio está ouvindo, Caio se manifeste. E aí? E aí, cara, tudo bem? Tudo bem. Acho que você pode... tá cortando um pouco a sua testa. Levanta um pouquinho. Pode ser. Tá bom. Perfeito. Pra te ver inteiro. Perfeito. Inteiro, sem corte. E aí, meu doutor, como é que anda? Tudo bem, cara? Tudo bem, tudo certo, né? Não vamos ficar falando de pandemia, porque já fala muito sobre isso, né? Claro, lógico, sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, eu falei um pouquinho para os nossos ouvintes e espectadores e deixo para você começar esse bate-papo, depois você passa a bola para mim. O que você acha? Beleza. Quer esperar mais uns 2 minutinhos? Podemos mais 2 minutinhos. Né? Vocês não estão vendo, mas o Wesley está aqui embaixo de mim, querendo chamar a atenção. Eu faço aqui um pouco de carinho nele quando estou fazendo isso aqui com a mão. Participação especial. Participação. Ele vê uma câmera, vê uma live, ele já vem correndo, né, cara? Já sabe o que é. Ivan, deixa eu te perguntar, você já fez live? Já fez live antes? Não, eu escrevi para a live, né? A gente fez o Clube da Cena, que era exatamente esse processo. Ficava um embaixo, um em cima, um entrava primeiro, outro aceitava, tal. Mas eu nunca fiz, estou fazendo pela primeira vez no Instagram. Legal. É a assessoria preciosa da Paloma Maremoto, minha esposa, que vai me orientar todas as coisas como está fazendo aqui até agora. Muito bom. Tá tendo muita live, né? Muita live. Eu acho, Caio, que esse caminho é sem volta.
eu acho que esse caminho é sem volta. O teatro eu acho que vai voltar, claro, óbvio, mas mesmo quando voltar, eu tenho a impressão que esse serviço de streaming, essa coisa da live, ela não sai mais. Os teatros vão passar a vender, eu acho que além da lotação, vão passar a vender para quem preferir assistir live também, entendeu? Tem muito essa impressão, que essa coisa não vai porque o comodismo também da live para as pessoas que ficam em casa assistindo é enorme. Quer dizer, você acaba o show ou a peça 10 horas, 10h05 você está na sua cozinha. Pois é. Né? Sem enfrentar condução ou mesmo, sei lá, perigos da cidade, tudo. Eu acho que esse processo as pessoas vai ficar de assistir as coisas pela live. Por isso eu acho muito importante que as pessoas comecem a saber trafegar mesmo nesse universo. É muito importante para nós a gente fazer essa passagem, vamos dizer assim, porque acho que essa é uma linguagem que realmente vai ficar independente do teatro. Nada vai substituir o contato físico, a presença física do teatro, mas eu acho que a live não é uma coisa passageira, ela vai ficar. Vamos aproveitar então e introduzir. Nosso tema aqui é teatro em tempos de isolamento, né? O Flávio Longo não tem o saco para live. O Flávio Longo não tem saco para live. Olha, mas você é o que vai no teatro, Flávio Longo. Você vai salvar, você vai no teatro. Vai fazer teatro, né, pra gente. Vai fazer teatro também. Vai fazer. Bom, esse bate-papo aqui faz parte do edital Cultura Presente, né, da Secretaria de Estado de Cultura, do governo. Quarentena Cultural, foi um projeto bem legal, vi muita gente querida e muita gente bacana fazendo nesse projeto, achei importantíssimo esse projeto. Importantíssimo. E esse tema sobre teatro em tempos de isolamento, eu acho que leva uma discussão, tanto desse momento que a gente está agora, quanto do que vem depois daqui, né? Com certeza. Essa live vai ficar gravada, então as pessoas podem assistir, enfim, vamos bater esse papo, que aqui basicamente é o papo do dramaturgo com o produtor, né? É a visão dramatúrgica e de diretor, de como você como escritor, dramaturgo e diretor, e eu como produtor. O que eu vejo, Ivan, assim, primeiro, o mundo online, né, as lives, as transmissões e tal, não vão substituir o teatro nunca, porque teatro é energia, é experiência, é o presencial, né? O que eu acho que está acontecendo agora é de você está fazendo um espetáculo para a plateia que está ali, você ganhar essa possibilidade agora de transmitir para o Brasil e para o mundo inteiro. Legal. Sim. As pessoas que estão fazendo lives em casa, que é o teatro em tempos de isolamento, né, basicamente isso, eu vejo três possibilidades agora de teatro nessa época, nessa era que a gente está vivendo. A primeira são as peças que já estão gravadas e filmadas, que vão ser exibidas online e vão ser vendidas ou compartilhadas, né? Tem uma plataforma muito legal chamada Espetáculos Online, do Chabon, que tem vários espetáculos maravilhosos ali e gratuitos. Então, assim, muito legal, muito interessante isso, né? A outra possibilidade é de fazer dentro de casa, né? De fazer o que eu acho bem mais... como é que eu vou dizer? Não é nem arriscado, mas assim, às vezes pode parecer uma leitura, né? Você não tem um espaço cênico, você não tem a iluminação, você não tem... E já que não tem a presença física, acaba que a gente parece que é uma leitura online, né? Mas é uma proposta, uma possibilidade que está surgindo, que surgiu, que eu acho que... Ó, Wesley, é uma possibilidade que surgiu, que é bem interessante. Já apareceu. Também. Sim. E a terceira possibilidade é o pessoal que está no teatro fazendo para as câmeras, sem plateia, e transmitindo ao vivo, né? Que é o projeto, por exemplo, do Teatro Petra Gold, o pessoal do Teatro Riachuelo está fazendo, né? Sim. Mas eu acredito que vai começar essa nova linguagem, né? O Aderbal Freire Filho, inclusive, fala que pode ser a 9ª arte, a 10ª arte, sei lá, que eu não denomino como teatro. E já falei com algumas pessoas sobre isso, já tive conversas com críticos e jornalistas e tal.
Para mim não é teatro, isso é teatro online, isso é teatro gravado, vídeo teatro, isso tem que ter outro nome. Teatro é experiência, teatro é energia, teatro é aquela coisa de você sai de casa, se arruma, encontra, não sei o quê, chega, toma um cafezinho, vai na bilheteria, encontra as pessoas, assiste, tá ali. O Daniel Belmonte falou uma coisa que eu achei muito interessante, que o teatro, existe o risco, né? Então a plateia espera que o ator ou quem esteja em cena erre, tropece, esqueça um texto, o ponto falha, a luz apaga. Esse risco é muito vivo do teatro, que o que é gravado e o que é online não tem. Então, acredito que depois da pandemia, com certeza, vai vir umas novas possibilidades, né? Umas novas linguagens. Acredito que o online, é o que você falou, veio para ficar, né? Mais ainda agora. A coisa de você fazer teatro é uma coisa que eu tenho observado já para o ano que vem, dos donos de teatros, administradores e tal, quererem já falar de vamos fechar uma pauta, mas a gente vai transmitir ao vivo, né? E aí rola sempre uma coisa, mas será que se você transmitir ao vivo a pessoa não deixa de ir? Eu acho que não, sinceramente, eu acho que... Porque se eu assisto uma coisa vai online... Vai sempre o Fábio Lobo, que vai querer ir. Mas quando você abre para transmitir, você também alcança gente que não iria. Sim, é aquilo que eu falo. Acontece uma coisa na produção que assim, é até meio, que assim, as pessoas ficam no eixo Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, como se fosse o único eixo que existe de arte no país. Não é isso. Você tem o Nordeste, cara, Salvador, Fortaleza, tem lugares maravilhosos para você fazer, tem um público. Salvador, você tá sentado tomando uma cerveja, vem poetas, vem artistas de rua, vem músicos, vem um monte de coisa. Você tem Brasília, um teatro ali fortíssimo, você tem Minas Gerais, você tem Curitiba com festivais, Belém com teatros incríveis. Então, assim, tem que pensar para fora. Só que, às vezes, por falta de verba, por falta de investimento, de financiamento, as produções não conseguem sair. Mal conseguem fazer a peça no Rio. Mal conseguem fazer na frente de casa, na esquina, porque é divulgação, é manutenção, é equipe. Então, que dirá você viaja, hotel, hospedagem, alimentação, transporte, aquela coisa toda. O online possibilita, assim, bom, já que eu não vou fazer uma turnê geral... eu estou fazendo aqui ao vivo, mas eu vou transmitir para outras pessoas também, né? Isso é uma possibilidade que eu vejo, sim, né, sobre isso. Sim. O que você acha? Assim, isso tira tantas limitações, quer dizer, ao invés de ver como uma rivalização, eu vejo como uma complementação. Porque sim, até mesmo para nós, o fato de fazer, de poder abrir essa praça... você pode facilitar de viajar depois fisicamente, se a sua peça já teve uma boa resposta pela internet de outras praças, você já pode ver, aqui teve muita gente que veio de Salvador, que quis ver, vamos até Salvador, ouvir, sabe? É uma coisa que pode enriquecer e facilitar o teu repertório como produtor, eu acho. Verdade. Eu até o Ricardo entrou aqui, né? Ricardo é meu sócio na produtora, você conhece, sim, claro. Fala, Ricardo. O Ricardo, a gente estava conversando uma coisa que é o seguinte, às vezes o fato de a gente transmitir online para outras cidades até gera um interesse da cidade em querer trazer o espetáculo, né? Exatamente. A gente não pode achar que só porque transmitiu, matei aquela praça. Não, às vezes não, porque não é a mesma coisa. E outra, não é nem a mesma galera que assiste, eu acho. Exatamente. Talvez eu assisti online, eu moro... em Teresina, por exemplo. Adoro Teresina, tenho grandes amigos lá. Eu moro em Teresina. Aí eu assisti uma peça do Rio de Janeiro com o Ivan Fernandes. Aí eu falo, legal, gostei. Começa a falar para as pessoas. Quando a peça chegar lá, já vai ter um boca a boca gerado. Então tem que pensar nisso tudo. É possível que a pessoa que viu pela internet, está em Teresina, chegou e disse, eu quero ver ao vivo. É o mesmo processo de você ouvir um disco e querer ver ao vivo. Um show, exatamente. Foi no ponto. É o mesmo processo de você ouvir um disco e querer ver o show, porque é experiência. E tem uma coisa também que eu acho, que os tempos de crise, a cultura é a primeira coisa que a pessoa corta de assistir, a pessoa se priva de assistir. Então, aí às vezes o ingresso custa um tal preço. A pessoa não sabe se vai dar aquilo, de repente não vai gostar, tudo. Se ela já tem esse boca a boca, se já veio pela internet, isso ajuda, é uma divulgação. Eu acho que isso é uma coisa muito útil.
acaba que a gente está conseguindo fazer limão, né, limonada desses limões todos aí do isolamento. Pois é, eu acho uma coisa que é interessante, assim, eu digo que o teatro, ele não foi prejudicado pela pandemia. O teatro vem sendo prejudicado há um tempo já. E nós que vivemos de teatro, né, nós que trabalhamos anos com teatro, a gente sabe disso. É um processo. Eu acho que a pandemia enterrou ele. E ele está renascendo de outra forma. Exatamente, exatamente. Esse papo de a pandemia acabou com o teatro. Não, olha só, o teatro já vai vindo num processo de dificuldade de levar público, dificuldade de captar patrocínio, de ter os editais que não acontecem, que deixaram de acontecer, essas coisas todas. A dificuldade de fazer isso tudo sempre existiu. Só que agora você não pode ir até o teatro. É como eu falo, o teatro é experiência. Então, a pandemia acabou que veio aprofundar, mas não afundar 100%, porque ele se reinventou. Nesse momento, quando eu comecei a ver as pessoas fazerem peça dentro de casa, eu achei isso bárbaro, assim. Eu não fiz, né? Eu não fiz nenhum projeto assim, porque, sei lá, não sei, não senti, né, vontade de fazer. Mas eu vejo que as pessoas têm feito espetáculos lindos, projetos lindos, leituras e debates interessantíssimos, entendeu? Isso é sensacional, porque nós recuperamos um domínio sobre os meios de produção, a gente pode dizer assim. Exato. Porque você montando uma peça dentro da sua casa, você tem todas as limitações possíveis. Mas você também se torna independente de pauta, de tempo de ficar em cartaz, de repertório. Quer dizer, você também é uma declaração de independência. Entendeu? Aquilo. Você vai fazer pode de qualquer te ajudar depois a levar a peça para cartaz, porque é um projeto que pode nascer aqui e pode crescer. Pode começar na sua casa e pode ir para o teatro também. Isso é uma coisa que eu falo, assim, você sabe, né? Eu sou muito da onda do vamos fazer, vamos viabilizar, custe o que custar, né? O meu curso, inclusive, eu falo muito sobre isso, assim, não fique dependendo de uma coisa só para o espetáculo, ou para o show, ou para o teu projeto acontecer. Pense em várias possibilidades. Tem o plano A, o B, o C, o D, e siga com um monte de possibilidade, porque coloca como objetivo assim, eu tenho que fazer isso acontecer. Então, assim, eu tenho que fazer. Como eu vou fazer? Aí vamos ver, né? Então, o que acontece muito, a gente sabe, projetos que começam bem, começam a fazer a leitura, começam a chamar o elenco, não sei o quê, e aí, eu vou captar, não capta. Ou então o teatro que eu queria não tem pauta, aí vai pra gaveta. E aí acabou, não tem plano B. Acabou. Você mata o projeto sem ele ter nascido, né? Então, a pandemia, acho que esse momento está ensinando muito para as pessoas, que é uma coisa que eu venho falando há muito tempo, que é o seguinte: vamos buscar formas inovadoras, criativas e alternativas para fazer a coisa acontecer. Então, a gente não tem a possibilidade de fazer no teatro. As pessoas estão fazendo em casa. Oi. Sim. Eu lembro teve um movimento de uns anos atrás de vários espetáculos sendo feitos em locais alternativos, que eu achei maravilhoso isso. Porque o teatro, ele é móvel, você pode fazer na rua, o teatro de rua. Você pode fazer... Eu lembro de um espetáculo que era num apartamento, que aconteceu há muitos anos atrás, chamada No Conjugado. Você lembra disso? Mariana Santos e Simone DB. Pois é. Elas faziam dentro do apartamento de um conjugado no Botafogo. E aí subiam as pessoas, assistiam e iam embora. E isso não podia saber que rolava a peça, né? A peça não podia saber. Assim. Quando descobriram, foi pro não podiam ver lá embaixo. Isso é resistência pura, cara. Isso é exatamente você estar lidando com todas as limitações e superando todas as limitações. Uma outra peça que foi interessante, que eu lembro, foi numa garagem de uma casa. A peça aconteceu na garagem de uma casa. A Cristina Fagundes montou no táxi. Ela botava as pessoas, acho que era no táxi o nome. Ela botava as pessoas dentro do táxi, rodava com as pessoas e a peça se dava no táxi. Isso é genial, né? E isso são tentativas também de superar, porque eu acho que na grande cidade, no Rio, uma cidade como o Rio de Janeiro, que oferece 60, 70 peças em cartaz,
você tem poucos teatros para isso tudo. Então, se a pessoa só quer fazer no teatro, não sei o que, ela fica ali com um mês de temporada. Também tem, você falou todas essas coisas de que às vezes a leitura, o projeto, às vezes a pessoa até consegue botar um mês ou 2 meses no máximo em cartaz e pronto, acabou. Né? A peça não tem uma continuidade. Uma outra coisa que é interessante pensar desse momento de teatro em tempos de isolamento, né, desse momento todo, que é o seguinte: eu acredito muito, isso é uma coisa que eu também tenho refletido e pesquisado, conversei já com algumas pessoas e tal. A Cláudia Chaves, por exemplo, que é escritora, jornalista, foi minha professora, né, crítica de teatro, ela fala uma coisa que é o seguinte: a gente tem que pensar no teatro também como um híbrido de artes, né? Não necessariamente o espetáculo pode ser aquela coisa tradicional, que é lindo, né? Que foi onde a gente estudou, onde a gente criou, onde a gente viu, que é o teatro no palco italiano, que você chega no teatro, o público está aqui, a plateia tá aqui, o ator está ali, abre a cortina, fecha a cortina, isso é maravilhoso. Mas podem existir também outras coisas para somar, e eu acho que hoje em dia as pessoas consomem serviços, até quem vai consumir arte. O maior exemplo disso para mim é o cinema. O que dá dinheiro para uma sala de cinema é a Bombonière. As pessoas, os lugares ganham de dinheiro no cinema vendendo um combo de pipoca e Coca-Cola por R$20, entendeu? E o filme é mais barato que a pipoca, né? Isso é uma coisa de oi. Como assim? Eu fiz peças na Casa da Matriz que a pessoa tinha direito à festa depois. Então esse combo, peça mais festa, era vendido pra caramba. Isso é maravilhoso. Eu fiz o festival, né, ano passado no Jockey, né? Eu, Ricardo e o pessoal do Teatro XP Investimentos. A gente fez a Festa da Comédia Carioca, janeiro e fevereiro, verão, cidade cheia, bombando. Eram vários espetáculos de humor se apresentando. Paulinho Serra, Nani People, Eduardo Sterblitch, Diogo Portugal, Bem-vindo Siqueira. E era uma experiência que a gente fez. Se chamava Festa da Comédia Carioca. Por quê? Você chegava no teatro, tinha uma instalação na área de fora do teatro com um bar, com drinks e bebidas, e uma hamburgueria artesanal. E um DJ fazendo um lounge. Você podia chegar, curtir um som, tomar uma coisinha, bater um papo e tal. Aí você entrava no teatro, tinha uma exposição fotográfica do homenageado do festival, que no ano era Bem-vindo Siqueira. Então a gente colocou uma exposição de fotos mostrando a carreira dele, do primeiro espetáculo que ele fez até o último. Foi uma exposição belíssima, contando um pouco, falando da vida dele, não sei o quê. Então você já tinha uma outra coisa aí, que era entrar e ver aquelas fotos enormes, bonitas e tal. Aí você entrava no teatro, tinha um show, 1 hora e pouca de duração. Quando acabava o show, os humoristas falavam assim: agora vamos pra festa. Oi? Abriam a porta lateral, não era nem a de saída de trás, abriu a porta lateral. Você saía, o DJ ligava o som, tum-tum, cada dia, né, era um som, um dia hip hop, um dia música brasileira, um dia música não sei o quê. As pessoas saíam e viravam uma festa que ia até 1 da manhã. Entendeu? Sim. Aconteceu uma cena engraçada, um evento. Exato. Aconteceu uma cena engraçada que eu tava do lado de fora, no lounge, né? Tomando uma cervejinha e tal, não sei o quê. E aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim: o que é lá dentro? Apontou pro teatro, né? Falei assim: é o teatro. Ele falou: por que as pessoas estão entrando ali? Falei: porque é o teatro, vai ter um show agora. Eu acho que era o show do Eduardo Sterblitch no dia, que tava lotado, né? Falei: vai ter um show do Eduardo Sterblitch ali. Ele falou: ué, mas como assim? Ou seja, a pessoa não sabia nem que tinha um teatro, ela foi pela festa. A pessoa foi curtir uma festa e descobriu que a festa era no teatro, entendeu? Sabe o que acontece? Nós, do teatro, quer dizer, em geral, o teatro foi se fechando muito ao longo de um tempo, e as pessoas que não têm o hábito de ir ao teatro, elas nem sabem aonde tem teatro, nem o que se faz. Quer dizer, para você atingir essas pessoas, você tem que realmente se cercar do evento. É o evento que vai trazer. Senão você vai ficar só com aquela plateia especializada, aquela plateia que só... Sabe? Você vai fechar e não abrir. Tem que ampliar. E uma coisa que eu vejo muito, Ivan, assim, para esse momento novo que a gente está vivendo, né? Tem essa discussão se os teatros voltam ou não agora, né? Se os espetáculos voltam ou não. Não sei qual é a sua opinião sobre isso. Eu acho o seguinte: eu até estava com o Ricardo no telefone agora, antes de começar aqui, e a gente falou o seguinte: a gente tem que entender que a classe
Foi a primeira a parar e é a última a voltar. E aquilo, as pessoas estão sem dinheiro. Quando as pessoas começarem a sair, eu acredito que a maioria vai preferir parar num boteco tomar uma cerveja do que ir no teatro. Porque isso já acontece há muitos anos, não é agora, por isso, entendeu? Isso já acontece. É uma coisa tradicional. Outra, os preços de ingressos têm que ser mais acessíveis. Porque não adianta você reclamar que as pessoas não vão ao teatro, ter um patrocínio e cobrar R$ 150. Não é a realidade nossa, não é a realidade da que a gente vive. Eu sempre fui a favor, primeiro, de levar ONGs, de levar escolas de graça, de levar grupos para assistir de graça, né? Porque você lembra a gente fazendo o julgamento de Sócrates, por exemplo, num teatro de 100 lugares, que era o Cândido Mendes, a gente às vezes levava 20 pessoas convidadas de uma escola uma vez por semana, pelo menos, e eram pessoas que nunca tinham ido ao teatro, eram estudantes jovens que estavam ali vendo o Tunico Pereira fazer um texto, né, uma obra vinda do Platão, uma coisa que questionava e tal. E isso é muito importante. Eu acho que agora, mais do que nunca, vão ter que ter esse pensamento, né, a partir de agora. Sim. Formação de plateia é imprescindível, é importantíssimo. Talvez seja a atividade mais importante que nós, como artistas, nossa missão histórica, sim, talvez seja a formação de plateia. Quando se olhar assim, daqui 50 anos para trás, olhar para cá, falar, o que eles tinham que ter feito? Eles tinham que fazer formação de plateia. Pois é. Porque o teatro, ele saiu da... A verdade é essa, ele saiu da vida do cidadão e a gente tem que trazer de volta isso. E trazendo de volta isso é ONG, é pegar nas escolas e levar, principalmente porque é de adolescente que as pessoas vão se encantar por aquilo, entendeu? É você trazer desde adolescente, é você fazer um trabalho de base nas escolas muito forte, isso é muito importante. E assim, sobre esse momento de agora, de volta, não volta, volta, não volta... Eu acho que não vai voltar, por mais que volte, eu acho que não vai voltar uma normalidade por esses motivos que você falou. As pessoas não vão priorizar ir ao teatro agora, por razões de preço, por razões até mesmo de segurança, pelo fato, por mais que os bares estejam lotados, a praia esteja lotada, eu acho que teatro e cinema, que exige que as pessoas vão ficar num local fechado, com ar-condicionado, eu acho que vai ser um pouco mais difícil. Eu tinha peças para entrar em cartaz no momento em que a pandemia rolou. A gente mesmo, nós temos projetos, mas eu acho que não adianta. A gente correu para escrever um projeto. Agora você forçar a barra para entrar. Hã? A gente correu para escrever um texto. Você escreveu um texto rápido. Correu para escrever, aproveitei a quarentena para escrever. Mas eu acho que não adianta a gente querer voltar para dentro do teatro fechado, com o público, nesse momento. Porque vai ser uma... Não adianta. É o que você falou, vai ser a última coisa a normalizar. Infelizmente, eu acho que o teatro é a última coisa a normalizar. Então, é o momento de você investir nisso, no teatro feito em casa, no teatro, como você falou, filmado na plateia de um teatro, mas sempre com plateia vazia. E até mesmo na divulgação de material seu, de teatro. Essa coisa de espetáculos online, cara, ela resolve uma questão do teatro, que é o teatro ser efêmero. Né? O teatro, o filme está lá, você vai ver para sempre. O teatro, ele se esgota naquele segundo. O fato do teatro, uma passada de olhos nos espetáculos gravados, eu tinha aquela ideia de espetáculo gravado, antiga, né? Aquela câmera ali. Cara, a tecnologia de filmagem é fantástica hoje. Você realmente se sente, você ouve, vê. Então, você perpetua o teu trabalho. Isso também é importante, porque para que a nossa atividade não se perca, não seja uma coisa que parece que a gente faz vento. Né? A gente faz, cadê o que você fez? Não tem. Né? Isso é importantíssimo para nós. Então, todas essas coisas que estão acontecendo, elas acabam sendo muito importantes. A divulgação do teu trabalho, de coisas que você já fez, né, para um público que nunca tinha se interessado em ver. A acessibilidade, se ainda não com a plateia ao vivo, a transmissão com venda de espetáculo online, que eu acho que isso não vai acabar nem quando a gente já conversou isso, nem quando a plateia estiver ao vivo, acho que isso é uma coisa que vai continuar. E a geração de conteúdo numa arte que é híbrida, como você falou, não é teatro, não é teatro, é conteúdo dramatúrgico.
né? E é híbrido, quer dizer, é teatro, mas ao mesmo tempo é cinema, tem uma influência do cinema muito forte, mas não tem a indústria que o cinema tem por trás. Você tem a produção de vídeo, digamos assim, se não quiser chamar de teatro, mas sem a indústria, você e o teu celular, você e a câmera. E isso é muito interessante, porque é um exercício de criação fantástico. Fantástico. E ao assim, alcance de todo mundo. Eu acredito que vai ser um momento de muitos monólogos, né? Muito monólogo. Até quando tem mais de um, é monológica a coisa, né? Você vê que a coisa fica... é uma dramaturgia que está se desenvolvendo sem encontro, sem contato. Dramaturgia sem contato. Quando é uma história de casal, por exemplo, é uma história do casal separado, do isolamento. Mesmo quando não entra a quarentena, entra o isolamento das pessoas, a dificuldade de comunicação. É beckettiano. É quase como se todo mundo estivesse escrevendo Beckett de novo. É verdade. Eu acho que a questão de monólogo vem porque é mais barato de fazer, mais simples. Você pode fazer, em alguns casos, a pessoa faz e se autodirige, né? Ou em outros, eu faço e você escreve e me dirige, e você mesmo já vê uma concepção de um cenário simples, de um figurino simples, atemporal, você vê uma luz básica, uma trilha... Assim, vai ser... Eu vejo uma coisa assim, vai ser muito simplificada a coisa, né? Eu acho que vamos voltar numa era de monólogos agora brava, assim, muitos, entendeu? Eu tenho visto, inclusive, pessoas já pesquisando e procurando monólogos e coisas para fazer nesse sentido, justamente porque vai ser mais fácil, né? Vai ser mais... Mas essa simplicidade é enganosa, porque o monólogo, eu tenho descoberto isso, assim, como o monólogo é rico. Porque o monólogo, ele é a última redução possível e, ao mesmo tempo, está tudo entregue naquele ator. Tudo. Né? Tudo. Ele não tem a outra pessoa, ele não tem o cenário, ele não tem... É tudo nele. E isso é um exercício para o ator impressionante, e para a plateia também, eu acredito que seja uma comunicação com aquele ator mais concentrada do que quando dividida em 10, né, atores. É um contato muito mais, quase que sagrado mesmo, entre aquele ator e o público. Sim. E o Tunico fala uma coisa, né? Falava uma coisa, inclusive, quando a gente... fez o Sócrates, né, que é muito interessante, que é o seguinte: monólogo não existe. O Tunico, ele fala isso, né? Monólogo não existe. Sim. Na verdade, o ator está com a plateia, né? Então, a questão de você fazer monólogos, você tem a plateia jogando com você. E é isso. E no caso do online, a plateia faz o que está fazendo aqui com a gente. A plateia comenta, inclusive, se a pessoa der essa chance, né? Você pode desabilitar, mas se você não desabilitar, é literalmente um diálogo com a plateia, porque a plateia pode, inclusive, dialogar com você. E agora experiências nesse sentido, que incorporam os comentários da plateia. Entra uma questão que eu falo também no meu curso, que é o seguinte: é o novo perfil do espectador. Hoje em dia, o espectador, ele é o participante ativo, ele é colaborador, ele é um co-criador. Com a coisa da internet, das redes sociais, da tecnologia, o público, não só o público de teatro, mas o público geral, né? Ele acaba que dá nota, você faz avaliação, você virou um crítico, você virou um juiz, né? Você julga, você diz se é bom, se não é, se o atendimento é bom, se não é. E isso vai gerando um vai. Porque antigamente era um boca a boca só que tinha. Era a pessoa chegando para você, Ivan, aquele teatro ali, o ar-condicionado está ruim. Até isso pegar, demorava meses, entendeu? Agora com a internet você posta hoje, amanhã já tá... Oi, acabou. Né? Isso é uma coisa que... Com a internet, enfim, com essa era que a gente está vivendo mais ainda, né? Sobre a questão dramatúrgica, você falou dessa coisa de monólogos, que é quase beckettiano, né, e tal. Tirando o online agora, sem contar o online, né, que é o que a gente está vendo. A volta disso, o que você acha? Como é que você acha que vai ser esse pós-isolamento? A dramaturgia feita deles?
Eu acho que vai se debruçar muito sobre a sociedade, não tem como. Depois que o isolamento acabar, as marcas psicológicas que isso vai deixar, inclusive na dramaturgia, serão grandes. Sim. Porque vai se falar muito sobre isso. E vai se perceber muito o quanto as pessoas ficaram afastadas. Eu acredito que o isolamento vai continuar sendo um tema, mesmo depois que ele não for obrigatório. Ele se revelará, vai ser um tema muito presente. E Sim. mesmo que não se use a questão da Covid, porque o teatro também nem sempre ele aborda tão assim o assunto, mas a metáfora disso, a questão da peste, a questão mesmo da dificuldade de se comunicar, da dificuldade de entrar em contato, eu acredito que vai ser uma temática bastante explorada. Entendi. Do ponto de vista vai aparecer bastante. Do ponto de vista de produção, eu acho que tudo que tem acontecido nesses últimos tempos, das pessoas estarem se virando para realizar alguma coisa e não deixar de fazer, eu acho, na verdade, eu espero e eu sugiro isso para as pessoas, cara, continua se virando para fazer quando as coisas voltarem, né, para o presencial. Porque, assim, eu, por exemplo, eu tinha espetáculos em cartaz que eu cancelei, né? A gente tinha um espetáculo nosso para estrear, a gente correu para fazer, para voltar. A gente achou que ia voltar agora, lembra? Que a gente falou, outubro a gente estreia. Não, já foi pro ano que vem, beleza, mas assim, já foi. Assim, acontece que eu acho que tem muito assim, as pessoas às vezes ou por não entenderem, ou por medo, ou por comodidade, ou não sei qual é, cada um tem a sua questão, mas às vezes aquilo, você tem um projeto legal e você acaba se boicotando, você deixa de fazer por N questões. Então, na boa, agora, vamos lá. Já que todo mundo está se virando para fazer nesse momento, eu espero, sinceramente, que usem essa energia, esse pensamento inovador de se virar para realizar as coisas quando as coisas voltarem ao normal também. Quando as coisas estiverem no presencial. Que seja no final do ano, que seja no que vem, que demore o tempo que for. Quando voltar, eu acho que tem que usar essa energia, esse aprendizado que estamos tendo, né, nesse isolamento, de, as pessoas tinham projetos, tinham shows, tinham eventos, tinham peças, tinham um monte de coisa. Do nada parou tudo, acabou, cancelou. Então todo mundo se virou para continuar, seja no online, seja fazendo pílulas e teasers, seja com pouca gente, seja fazendo, enfim, seja o que for. As pessoas buscaram formas inovadoras, alternativas e criativas. Então, que eu acredito e torço para que isso continue agora, quando o presencial voltar. Que as pessoas voltem a buscar formas assim e não deixem de produzir e de realizar os projetos por causa de falta de verba, por causa de enfim, falta de teatro, por causa do medo do público. Não pode. Tem que fazer a coisa acontecer. Tem que ter planejamento. Eu espero que essa crise tenha ensinado isso às pessoas, né? Eu acho que tem que ter planejamento. O poder nas mãos. Tem que ter planejamento, tem que ter cronograma maneiro, tem que botar tudo na ponta do lápis, tem que fazer conta, tem que se preparar, ter disciplina. Eu acho que com disciplina e organização, planejamento, as coisas dão certo, as coisas fluem, né? Tudo é um teste, esse momento é um teste, né? As pessoas têm feito os teatros, os espetáculos online, mas está todo mundo testando também. Ninguém sabe como é que faz ainda. O público não sabe ainda receber esse espetáculo e as pessoas não sabem como passar e como fazer. Porque aquilo acaba que, às vezes, a sensação que eu tenho, às vezes, é que a pessoa está fazendo uma leitura. E não é uma leitura. Mas também não adianta você querer fazer umas coisas todas assim por uma câmera. Então você tem que pensar que você está fazendo para uma câmera, para uma pessoa que está do outro lado da câmera te assistindo, né? Não é uma plateia que está ali torcendo para você tropeçar. O risco, né? Não é isso. As pessoas estão do lado, atrás de uma câmera, de um celular, estão com um computador, enfim, com o que quiser, vendo uma performance. Eu acho que essas performances, agora, nesses tempos, quem for fazer teatro online tem que pensar em fazer, não como se estivesse num teatro, mas fazer para uma câmera. Fazer para
Aquela especificidade ali, naquela especificidade. Sim, fazer para quem está te assistindo. Não é fazer fazer para um público é uma coisa. E é um campo que está tão, é o que você falou, é tudo tão experimental que somos todos bebês aprendendo a andar, nós e o público. Entendeu? É um campo muito, e por ser muito experimental, ainda é um campo muito livre, porque não tem um cânone estabelecido de como deve ser esse teatro feito especificamente, essa atuação feita especificamente para a câmera. Então você vê projetos muito livres, porque justamente ninguém sabe o que esperar disso. É um grande experimento. Eu recomendo mesmo às pessoas que aproveitem esse período para tentar mesmo colocar coisas assim online, justamente como experimento, porque é uma coisa muito nova, onde cabe todo tipo de liberdade que você queira se dar. E se renovar, né? Eu pensei muito nisso nesses últimos tempos. Isso traz uma renovação. Aonde que o Caio, produtor, né? Aonde que a nossa produtora, aonde que nós temos que mudar a forma de fazer a produção, o que a gente precisa melhorar. Eu tirei muito isso, assim, muito esse tempo para repensar a forma que eu venho produzindo, né? São 14 anos produzindo. E eu passei muitas mudanças, óbvio, né? É o que eu brinco. Eu comecei na era da Filipeta. A gente panfletava, você sabe. Eu ia para shopping, para porta de shopping, de praça e tudo mais, com uma filipeta, e atrás da filipeta tinha um nome, um número, sei lá. E aí, quando as filipetas batiam, eu ganhava comissão por isso. Eu virei o samurai da filipeta. Eu era metralhando, porque ganhava comissão com a filipeta. Hoje em dia, as pessoas acham até estranho que você chega com uma filipeta, as pessoas fazem assim, o que é isso? Tipo, que isso? Mas eu digo, né? Isso é uma coisa que eu faço, enfim, agora, não nesse, mas assim, até o último espetáculo que eu fiz, que foi Tsunami, com a Nani People, que a gente fez em janeiro e fevereiro no Shopping da Gávea, eu fiz filipetagem, eu tinha filipeta. Só que as pessoas têm que entender como é que faz a filipetagem. Não é você sair pela rua igual um doido distribuindo igual compro joias, entendeu? Ou santinho de sexy shop. Não é isso. Você tem que fazer a panfletagem para um público que você imagina, né, que supõe que vai ao teatro. Então, se eu estou ali no Shopping da Gávea em cartaz, eu posso fazer uma panfletagem no Baixo Gávea, no Baixo Leblon, fazer em Botafogo, no Maitá, fazer em teatros, colocar cartazes nas faculdades, nas escolas próximas e tudo mais. Isso não anula a internet, a rede social. Eu acredito que soma. Né? Teve até um produtor aí As coisas um produtor colega aí que falou: Caio, você é um velho fazendo panfletagem. Eu falei, não, eu acredito que soma, porque o cara vê no Facebook, no Instagram, um anúncio da tua peça, aí ele vai tomar um chopp num dia e ganha uma filipeta. Ele fala, opa, eu já vi isso antes. Aí passa um ônibus com o banner da peça. Aí ele liga a rádio, tá falando da peça. Isso vai tanto na cabeça da pessoa, que a pessoa vai falar assim, gente, eu tenho que ver essa peça. Eu tenho que assistir. Você bombardeia por todos os lados. Tô vendo em todos os lados. Virou um inferno na minha vida. Eu vou assistir. Né? Tipo, e a rede social mudou muito. Agora, não vai ter filipetagem tão cedo, porque é papel, é contato, né? Não vai ter. Uhum. Mas a gente também tem outros meios para fazer. Você tem... Sim. Redes sociais para fazer. Você tem Instagram, Facebook, você tem TikTok, você pode fazer Reels, você pode fazer 1 milhão de coisas com a internet. Você pode brincar muito. E o mais importante é que todas essas coisas você pode fazer. Você não está na mão da gráfica para fazer a filipeta, ou de você ter que ir nos lugares filipetar. A internet, às vezes, ela é apontada como inimiga, como... Mas, cara, ela é uma tomada de poder por parte do produtor, do artista, que é assim, muito, muito grande, entendeu? Você se torna responsável por todas as coisas que você ali, da divulgação à produção, ao conteúdo, tudo isso você não depende de outras instâncias, como antes era uma cadeia produtiva, né, que você precisava ter. E que você, nesse momento de crise, você acumula tudo. Você ainda faz o monólogo, quer dizer, você vai gerar o conteúdo até entrar em cena e todas as etapas, né, é você que faz. Quer dizer, é uma declaração de independência, praticamente.
Legal, o Flávio está falando aí de um projeto online de improviso interessante. Não é impro, mas é in. Legal. É isso, né? Estamos nesse tempo. Vamos encerrar então já, porque o tempo vai. O Instagram vai fechar o tempo aí, né? O Instagram vai fechar? Deixa eu ver. Já vai fechar, eu acho. Nós temos 5 minutos. Tá, então, quer finalizar falando sobre projetos, ideias e coisas que você tem aí? Eu quero agradecer muito, né, a possibilidade da gente estar aqui batendo esse papo, por ter pelo Cultura na Rede, e dizer que é muito importante a gente usar esse período para a gente se enriquecer de projetos, de ideias. Isso um dia vai passar. Sim. Nós vamos poder olhar para isso que foi produzido durante esse período e seguir em frente, fazer disso uma grande matéria-prima. Então, se você tem um projeto, escreva. Se você experimente com ele na internet, não se deixe abater, porque isso, quando isso passar, você vai ter gerado matéria-prima, coisas que você vai poder partir daquilo para chegar em materializações interessantes. Sim, verdade. É isso. Esse é enfim, esse papo aí do edital Cultura Presente, da Secretaria Estadual de Cultura. Dani Barros, né, nossa secretária, valeu. Espero que as coisas aí para o teatro caminhem, né, mais rápido. Se os espetáculos voltarem ainda esse ano, se tiver peça, que as pessoas assistam. Quem se sentir à vontade de assistir, claro, né, tem que se cuidar, tem que manter todo esse cuidado desse momento, mas quem tiver vontade de achar que pode não colocar a vida dos outros em risco, eu acredito que os teatros vão vir equipados e com responsabilidade, com maturidade, né, para receber pouco público que seja, mas eu também espero que as pessoas não julguem quem estiver voltando, porque as pessoas precisam pagar contas, as pessoas precisam trabalhar e sobreviver. Então, acho que cada um sabe, né, da sua vida, e que esses espetáculos... Se não se sentir seguro de assistir presencialmente, continue prestigiando o conteúdo digital dessa pessoa. Exatamente. Continue ali. Exatamente. E que as coisas, isso tudo sirva para todos nós, né, artistas e produtores e idealizadores, a gente possa se reinventar também um pouco, pensar em coisas novas, né? E é isso. O teatro é uma arte que começou com o homem, praticamente, né? É verdade. E se você for pegar a história do homem, nós artistas tivemos que nos reinventar e passar por crises inúmeras vezes. Essa Sim. é a que coube à nossa geração. Mas se a gente for olhar para trás, sair do nosso âmbito de vida e for olhar para... Em Shakespeare, os teatros eram fechados pela peste também. O Shakespeare escreveu o Rei Lear durante uma quarentena de peste. Né? Então, você vai ver que nunca acabamos. Não vai ser agora que vamos acabar. Sempre iremos renascer. Teatro resiste, isso aí. Valeu, Ivan. Valeu, grande Caio. Convite. Valeu. Pelo papo. Vai salvar a live, né? Vou salvar, que minha grande Paloma Maremoto vai me ajudar aqui. Paloma, beijo para vocês aí. Saúde. Beleza. Valeu. Até já. Falou. Vou encerrar.